Eles causaram escândalos globais. São proibidos na maioria das competições atléticas. Mas os esteroides são realmente ruins? O termo esteroides se refere a uma ampla categoria de moléculas que compartilham uma estrutura molecular semelhante, mas têm muitas funções diferentes. Quando as pessoas falam de esteroides no contexto dos esportes, elas se referem a um subconjunto de esteroides semelhantes à testosterona. Embora atletas de elite e fisiculturistas tenham começado a usá-los nos anos 1950, hoje, a maioria dos usuários de esteroides não são atletas de competição, mas pessoas que buscam uma aparência específica. Esses esteroides têm dois efeitos principais: androgênico, que dá aparência masculina, e anabólico, que favorece o crescimento. Esses efeitos imitam a testosterona de ocorrência natural, que leva ao desenvolvimento e à manutenção de características sexuais secundárias em homens e crescimento em geral em todos. Isso significa que a testosterona e os esteroides sintéticos baseados nela favorecem o crescimento de pelos corporais e faciais, aumentam as cordas vocais, tornando a voz mais grave, e aumentam a massa muscular e a força, e aumentam a estatura e a massa óssea. Usuários recreativos de esteroides procuram os efeitos anabólicos, que favorecem o crescimento. Para o aumento muscular, os esteroides favorecem a síntese de proteínas, elementos fundamentais de todas as células, tecidos e órgãos, inclusive músculos. Os esteroides também bloqueiam o cortisol, uma molécula de sinalização que leva à decomposição de substâncias, inclusive proteínas. Finalmente, podem favorecer o desenvolvimento de músculos, em vez de gordura, e aumentar o metabolismo, reduzindo depósitos de gordura. Essas propriedades tornam os esteroides valiosos para o tratamento de doenças e lesões. Podem ajudar pessoas com doenças debilitantes como AIDS e certos tipos de câncer, manter a massa muscular e ajudar vítimas de queimaduras a recuperar tecido muscular perdido. Se os esteroides são usados como medicamentos, eles devem ser seguros para uso recreativo, não é mesmo? Bem, não é tão simples assim. Para criar o aumento muscular desejado, usuários recreativos de esteroides devem tomar doses maiores do que as prescritas para uma doença. O uso de altas doses de esteroides a longo prazo pode ter efeitos indesejáveis e totalmente prejudiciais. Alguns deles dependem de fatores como idade, sexo e condições básicas de saúde. Não conhecemos todos os fatores de risco, mas sabemos que o uso recreativo de esteroides é arriscado principalmente para adolescentes. Na puberdade, o uso de esteroides pode provocar a maturidade dos ossos antes de terem acabado de crescer, causando defeitos de crescimento. Adolescentes também têm mais riscos de efeitos psiquiátricos prejudiciais do uso de esteroides. O mais comum deles, aumento da impulsividade e da agressividade. É conhecido como roid rage. Até 60% dos usuários sofrem esses efeitos, mas há efeitos colaterais psiquiátricos menos comuns e mais prejudiciais, como mania e até psicose. O uso de esteroides pode danificar órgãos, inclusive fígado e rins, e causar problemas cardiovasculares, como pressão alta. Embora alguns desses efeitos, ou todos eles, possam ser reversíveis, o uso de esteroides também pode causar câncer de fígado, principalmente em homens. Embora usuários recreativos tomem esteroides por causa dos efeitos anabólicos, eles também sofrem efeitos androgênicos, muitas vezes indesejáveis. Pode significar crescimento de pelos corporais, aumento do clitóris e voz mais grave para mulheres de forma permanente. Ao mesmo tempo, o excesso de esteroides semelhantes à testosterona pode tornar homens femininos, porque o corpo converte o excesso em estrogênio. Isso pode levar ao desenvolvimento de seios e ao encolhimento dos testículos. Esses efeitos não são incomuns. Cerca de 1/3 dos usuários masculinos de esteroides sofrem esses efeitos até certo ponto. O uso excessivo de esteroides também pode reduzir a fertilidade, tanto em homens como em mulheres, diminuindo os espermatozoides no sêmen ou causando perda de menstruação e doenças como a síndrome do ovário policístico. Todos esses efeitos podem ser reversíveis se o uso de esteroides for interrompido, mas podem não ser. O esteroide específico, a duração do uso e outros fatores podem desempenhar um papel na reversibilidade. Finalmente, há evidências crescentes de que usuários são suscetíveis à dependência de esteroides. Eles podem desenvolver tolerância e exigir doses cada vez maiores ao longo do tempo. Isso aumenta o risco de efeitos prejudiciais, todos cada vez mais comuns em doses mais altas tomadas por períodos mais longos.
Ainda assim, há poucas informações definitivas sobre o quanto quase todos os danos são comuns e reversíveis em diferentes níveis de uso. Não sabemos o suficiente sobre os fatores de risco ou níveis de exposição para dizer definitivamente que qualquer uso recreativo de esteroides será livre de danos. Você já sentiu que não sabe o suficiente sobre seu próprio corpo? Inscreva-se neste canal para aprender sobre tudo, desde calvície até crescimento muscular e por que temos cabelo em lugares tão aleatórios. Fique ligado e fique curioso.